Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar. Consolador, contempla-me, em seu amor me apegarei. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 25 a 30. Assim diz a palavra do Senhor. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Na introdução ao livro de Filipenses, notamos que Epafrodito era o mensageiro de Filipos, que trouxe uma oferta da igreja para ajudar Paulo, que estava preso em Roma. Na volta a Filipos, ele levou esta carta de Paulo aos irmãos filipenses. Veremos agora mais detalhes sobre este irmão, que Paulo diz: honrem a homens como este, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Como Paulo considerava o irmão Epafrodito? Um irmão chegado, próximo, quando ele diz, meu irmão. Uma palavra que expressa amor e um carinho, um respeito profundo. Epafrodito era irmão de Paulo na fé, fazendo parte da família espiritual de Deus. Lembrando que Paulo era judeu e tinha praticado o judaísmo com muito fervor. Epafrodito era grego, mas agora em Cristo são irmãos. Deus estava quebrando barreiras entre povos e nações. Paulo e Epafrodito, dois homens de nações, raças e religiões diferentes, uniram-se em Cristo, tornando-se irmãos. Só o Evangelho é capaz de fazer isso, de romper barreiras entre raças e nações. Paulo também diz que ele era um cooperador. Sinergos é a palavra grega, quer dizer literalmente companheiro de trabalho, alguém que caminha ao lado. Epafrodito era companheiro de Paulo e cooperava na obra de Jesus Cristo. Ele era também companheiro de lutas. Esta expressão, companheiro de lutas, é a tradução de uma única palavra grega, no Novo Testamento, sistratiotes, uma palavra difícil,
Mas essa palavra sistratiotes era um termo militar com o sentido de colega de farda ou de conflitos pela causa de Cristo. Como Paulo, Epafrodito era soldado de Cristo na batalha contra as forças do mal. Quando isso está claro, nós não lutamos uns contra os outros, mas nos unimos em torno da causa de Cristo. Agora, como os filipenses consideravam o irmão Epafrodito? Ele era um mensageiro da igreja. Para nossa surpresa, a palavra mensageiro é a tradução da palavra grega apóstolos, uma palavra que descrevia uma pessoa enviada, como os apóstolos de Jesus foram enviados, um missionário, um mensageiro ou representante. Cristo usou esta palavra para descrever os 12 homens que ele escolheu para serem seus porta-vozes ou representantes. Alguém digno da confiança da igreja. Pense sobre isso. Epafrodito era alguém digno da confiança da igreja. Você tem sido digno da confiança da igreja? É alguém que une ou desune o povo de Deus? Ele era aquele que auxiliava nas necessidades. A palavra auxiliar aqui significa ministro ou servo. É a palavra grega leiturgos, que o substantivo também liturgia está ligado a essa palavra. Liturgia é o serviço. Leiturgos é aquele que faz o serviço. E essa palavra sendo usada antigamente para descrever um ministério público ou um servo do Estado. Sabendo das necessidades do prisioneiro Paulo, a igreja em Filipos mandou-lhe um donativo pelas mãos do seu auxiliar Epafrodito. Motivos da volta de Epafrodito. Aconteceu algo e ele tinha saudade de todos os irmãos em Filipos. Depois de algum tempo em Roma, Epafrodito passou por um processo de nostalgia. Ficou possuído pelo forte desejo de rever os irmãos em Filipos. Ele sentiu saudade dos irmãos. Estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Os filipenses já estavam preocupados com a situação de Paulo. Além disso, chegou a notícia da doença de Epafrodito. E em vez dos irmãos ficarem aliviados devido à sua viagem a Roma para atender às necessidades de Paulo, entristeceram-se mais ainda por causa da possibilidade de perderem 2 queridos irmãos de uma só vez. Por isso, Epafrodito angustiava-se pela igreja em Filipos e queria voltar para restabelecer a alegria dos irmãos. Que servo, que dedicação, que amor pelos irmãos. Sempre procurando unir, nunca separar. Paulo, portanto, apressava-se a mandá-lo de volta. Ele adoeceu mortalmente. Um motivo ainda mais importante para a volta desse amado irmão era a sua saúde. Chegando a Roma, ficou tão doente a ponto de quase falecer, chegando às portas da morte. Epafrodito era um servo da igreja de Deus. Esse exemplo, ele vai totalmente contra a mensagem falsa da religião moderna que diz que cristão não fica doente. E ainda, esses diabólicos falsos líderes acusam o enfermo de estar pecando, por isso está naquela situação. Esse irmão fiel, Epafrodito, foi a Roma para cumprir um propósito nobre e espiritual,
mas ficou doente. Por que a doença atacou um homem que se esforçava tanto pela causa de Cristo? Porque todos nós estamos sujeitos à enfermidade, que é algo deste mundo. Assim como o sol e a chuva caem sobre o justo e o injusto, a enfermidade também. Podemos lembrar do justo Jó, podemos lembrar do próprio Paulo na segunda carta aos Coríntios, que carregava um espinho na carne. A experiência de Epafrodito, servindo a Cristo a ponto de quase morrer, está descrita aqui para o nosso exemplo. Porém, o mesmo Deus que se compadeceu dele, cuidará de nós também. Deus curou Epafrodito, porque teve compaixão dele e de Paulo, sabendo que Paulo teria tido tristeza sobre tristeza, se o seu companheiro de lutas viesse a morrer. Portanto, se você carrega alguma dificuldade, alguma enfermidade, mantenha sua fidelidade a Cristo, como esse servo de Deus. Homens de honra são homens que cooperam, que auxiliam e que estão dispostos a sacrificar sua própria vida em favor da causa de Cristo. Isso revelava um servo de confiança que exercia amor pela obra e cuidado para com os irmãos. Que assim sejamos nós, como Epafrodito, homens e mulheres de honra, que cooperam, que auxiliam e que estão dispostos a sacrificar a própria vida em prol da causa de Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Em Jesus eu encontrei homem divino Salvador, presente doce de amor, foi rejeitado pelos seus, naquela cruz se padeceu, justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, por sua morte vi.